Quando meus pais se separaram, eu ainda era bem novinha, né? Eu era muito pequenininha. E assim, meus pais não deram certo e cada um foi viver a sua vida, cada um foi morar em um canto. Minha mãe ficou na casa dela, né? Na casa que a gente sempre viveu. E o meu pai foi embora para outra casa. Mas assim, o meu pai, ele nunca me abandonou. Meu pai sempre esteve comigo, ele sempre ia me visitar, aniversário, reunião de pais, os dois sempre iam juntos, então eles mantinham uma amizade, né? E meu pai ia me buscar na casa da minha mãe, me levava pra passear, me levava pro shopping, pra lanchar. E eu amava tudo aquilo, amava mesmo de verdade. Eu não sentia tristeza e nem assim, ficava pensando, ai, como eu queria que meus pais morassem junto. Não, eu amava o fato do meu pai ter a casa dele, eu achava o máximo, gente, o máximo. Ir pra casa do meu pai, fim de semana, depois voltava pra casa da minha mãe, o máximo mesmo. Só que eu sempre via, eu sempre pegava os meus pais discutindo, os meus pais brigando, e eu nunca sabia o motivo. Também eu não entendia muito bem, eu era muito criança, né? Eu só me lembro de frases que ficaram marcadas na minha cabeça, porque assim, meu pai sempre repetia a mesma frase. Eu não quero esse homem dentro dessa casa. Eu não quero esse homem perto da minha filha. O meu pai repetia sempre isso. Não traga homem pra dentro de casa. E eu lembro que a minha mãe gritava: a casa é minha, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu trago quem eu quiser. E a discussão, gente, era tremenda. Era horrível, porque meu pai, ele ficava com muita raiva quando a minha mãe dizia isso, e eu não entendia por quê. Com o passar do tempo, eu fui começando a entender, né? E a minha mãe, ela sempre dizia que meu pai tinha muito ciúme, que meu pai, mesmo com o término, tinha ciúme dela, não queria que ela ficasse com ninguém, sabe? Era isso que a minha mãe dizia. Mas pra mim, o meu pai não tocava no assunto. O meu pai não conversava comigo sobre esse assunto, né? Até que um dia, a minha mãe, ela começou a levar um homem pra nossa casa. No começo, a minha mãe dizia que era amigo dela. Só que depois a minha mãe abriu um jogo comigo. Ela chegou pra mim e falou: filha, esse homem que eu sempre trago aqui é o meu namorado. Agora, por favor, filha, não fala nada pro teu pai. Então a minha mãe praticamente implorou pra eu não falar nada pro meu pai. Porque disse que meu pai era ciumento, todas aquelas coisas, né, que ela sempre falava pra mim, que meu pai não aceitava o término, que meu pai, mesmo eles separados há muitos anos, não queria que ela vivesse a vida dela, não queria que ela arrumasse namorado. E gente, eu fiquei muito triste. Confesso que eu fiquei triste quando a minha mãe disse que ele era o namorado dela, né? Mas, assim, eu fiquei com medo de falar pro meu pai e aquelas discussões voltarem. Porque com o tempo, as discussões cessaram. Não tinha mais tanta discussão como antes, né? Então eu meio que fiquei com medo dos meus pais voltarem a brigar. E eu não falei nada pro meu pai. Olha, fiquei pianinho. E o tempo passou e sempre que o namorado da mamãe ia na nossa casa, o meu pai não estava. Quando meu pai ia me buscar, ele nunca aparecia. Só que um dia, no meu aniversário, o meu pai ele resolveu aparecer de supetão lá em casa, de surpresa lá em casa. E quando ele chegou, o namorado da minha mãe costumava deixar as botas do lado de fora. Porque a minha mãe sempre teve muito cuidado com a casa, com as coisinhas dela. E a minha mãe, ela tinha muita frescura, ninguém podia entrar dentro de casa de sapato, de sandália, não, tinha que deixar do lado de fora. E quando meu pai chegou, viu as botas do cara na porta de casa. E o meu pai, na hora, deu um grito pelo meu nome. E eu saí correndo quando fui ver. Gente, eu levei um susto tão grande. A partir do momento que ele gritou, eu já levei um susto, porque eu já conhecia a voz do meu pai. E ele perguntava a mim de quem é essa bota, de quem são essas botas. E eu fiquei tão nervosa, gente, tão nervosa, que eu falei: é do namorado da mamãe, pai. Meu Deus. Nessa hora a minha mãe chegou. Ela tava no quarto lá com o namorado dela. E, gente, olha só, minha mãe enfiada dentro do quarto, socada dentro do quarto com o namorado e eu dentro de casa. Ai, meu Deus, quando eu lembro disso. E a minha mãe veio correndo.
E começou uma discussão feia, o cara apareceu, o cara queria se meter no meio e quase que eles vão pra cima um do outro, a minha mãe separa. Gente, foi uma confusão horrível. Eu só sei que nesse dia meu pai saiu me arrastando pra casa dele. E desde esse dia, meu pai começou a luta pela minha guarda. Ele começou a lutar pra ficar comigo. E, gente, assim, eu não vou entrar em detalhes de tudo isso, né? Porque foi muita coisa, gente, muita confusão. Só sei que no fim de tudo, meu pai conseguiu ficar comigo. E eu fui morar com meu pai. Eu confesso que, assim, eu amava ficar com minha mãe, morar na casa da minha mãe. Mas, assim, eu não fiquei triste nem mal por ter ido morar com meu pai, porque eu amava meu pai. Meu pai me mimava muito. Ele sempre foi muito protetor, gente, muito protetor mesmo. E eu tinha tudo na casa do meu pai, eu tinha meu próprio quarto, meu pai fazia de tudo por mim, todo dia chegava do trabalho com presente. Era maravilhoso, até hoje, né? Nossa convivência. Aí o que aconteceu? Depois disso, meu pai, ele explicou pra mim o motivo de todas as brigas. Eu vi a versão do meu pai. Meu pai falou que não tinha ciúme da minha mãe. Ele falou pra mim, filha, sua mãe pode fazer da vida dela o que ela quiser, eu não me importo com isso. A única coisa que eu pedi pra ela, a única coisa, se você for namorar, namora, não traz homem pra dentro de casa com a nossa filha, por favor. A única coisa que meu pai pediu foi pra minha mãe não levar homem pra dentro de casa quando eu tivesse, né? Pra ele não ter conversa comigo, porque meu pai tinha muito medo de acontecer alguma coisa, né? Então meu pai me explicou com carinho, tudo, né? E eu entendi, gente, né? As dois, minha mãe falava uma coisa, ele falava outra, mas eu entendi, né, o que ele quis dizer. Então, eu passei a morar com ele e sempre ia pra casa da minha mãe, né? Ok. O tempo passou, meu pai sempre cuidando de mim, meu pai trabalhava, só que ele deixava uma vizinha cuidando de mim. Quando eu chegava da escola, eu ficava trancadinha dentro de casa, a vizinha ficava de olho, ia lá, levava comida, às vezes fazia comida lá na nossa casa. Nossa, um capricho, a senhora que cuidava de mim. E ele também, todo cuidado. Todo dia ligava, todo dia. Quando eu fui ficando mocinha, eu ganhei um celular de presente, aqueles que abre e fecha, ainda me lembro, meu primeiro celular. E ele sempre ligava, perguntando como eu tava, falava rapidinho, desligava, né? E a minha vida tava tranquila, muito boa, né? Até que um dia, gente, eu me lembro que eu tinha 14 anos e o meu pai, gente, ele tinha um amigo de trabalho que ele vivia conversando no telefone. Ele falava sempre com esse amigo e sempre eles marcavam de sair quando eu estivesse na casa da minha mãe. Meu pai nunca levava amigo pra dentro de casa. E ele nunca me levava para os passeios dele com os amigos. Ele sempre ia quando eu ia para casa da minha mãe. E ele era, assim, eu percebi que era muito próximo desse amigo, né? E um dia meu pai me levou para lanchar. Eu tinha 14 anos. E na lanchonete, a gente viu esse amigo dele. E ele era mais novo, gente. Ele devia ter uns 24 anos. Ele já foi logo falar com meu pai, já foi logo cumprimentar o meu pai. Sentou junto com a gente, meu pai apresentou, né, o amigo e tal. Gente, quando eu vi o amigo do meu pai, eu fiquei assim, chocada. O cara era muito gato. Com 14 anos, gente, eu já sentia atração por homens mais velhos. E assim, eu não conseguia, gente, a noite toda que a gente ficou ali naquela lanchonete, eu não conseguia desgrudar os olhos do amigo do meu pai. E, gente, a noite todinha só olhando pra ele. Eu não percebia ele olhar pra mim e tal, né? Mas eu, gente, eu não tirava os olhos dele. Não sei como nem meu pai percebeu. Ok. O tempo passou. E assim, eu não tive mais contato com esse amigo dele. Por quê? Porque meu pai nunca levava amigo pra dentro de casa. E ele nunca me levava pra sair junto com ele quando ele saía com os amigos. Então ficou muito difícil, né, eu rever esse amigo dele. Só que com o tempo eu acabei esquecendo. Teve um dia que meu pai, ele ligou pra mim de número desconhecido. E eu perguntei pra ele de quem era aquele número, né? E ele falou que era do Marquinhos. Aí eu falei... Que Marquinhos? Aí ele falou, Marquinhos, filha, o meu amigo que a gente conheceu lá na lanchonete e tal. E na hora eu só lembrei, o amigo gato do meu pai. Nossa, meu pai tava me ligando do número dele. Porque o telefone do meu pai descarregou, meu pai esqueceu o carregador e não conseguiu me ligar do telefone dele, né? E pediu o telefone do Marquinhos emprestado.
Gente, eu fiquei com o telefone dele guardado no meu celular. E, gente, eu passei uma semana criando coragem pra ligar pro Marquinhos. Uma semana. E eu dizendo, ai meu Deus, eu ligo. Ou não ligo. E não sei o que. Até eu criei coragem e liguei. Só que na mesma hora que eu liguei, eu desliguei. E quando eu desliguei, ele retornou. Gente, foi um nervoso, me deu um nervoso tão grande, sabe? Eu inventei uma besteira lá, uma bobagem, eu atendi, inventei uma bobagem lá, uma coisa que eu nem me lembro mais do que eu falei, e disse tchau. Aí ele falou, pera, você é a filha do Carlos? E eu, sim, como você sabe? Ele, impossível esquecer sua voz. Meu Deus! Eu fiquei, sabe, toda derretida, adolescente, gente. Naquela hora eu fiquei mega apaixonada por ele. Eu, ai meu Deus, aí a gente começou a conversar e sempre a gente ficou conversando escondido do meu pai. Ele sabia que meu pai era muito ciumento, então ele pediu pra gente se encontrar, né, depois da escola, sem meu pai saber. E eu aceitei me encontrar com ele, sem o meu pai saber. E quando a gente se encontrou, ele super respeitoso, até as vezes que a gente se encontrou, ele nunca faltou um respeito, né? A gente se pegava, claro, a gente se beijava, dava uns amassos, mas nada além disso, ele não insistia, nada, né? Pra fazer nada. E assim, gente, nesse dia, o meu pai ligou pra mim, como sempre, como de costume, e eu falei que tava em casa, eu menti pro meu pai. E quando eu cheguei em casa, meu pai chegou furioso, perguntando onde eu estava quando ele ligou. E eu, na maior cara de pau, disse, pai, eu tava em casa. E ele, sabe, com muita raiva, falou, sua mentirosa, a vizinha disse que você nem voltou pra casa. A vizinha disse que você não voltou no horário certo da escola. A gente começou a me descascar, começou a me colocar contra a parede. Eu acabei falando a verdade pro meu pai. Gente, eu sempre, no nervosismo, eu sempre fui assim. Eu sempre fui de entregar tudo. Eu sempre fui assim. Eu nunca conseguia disfarçar, eu nunca conseguia inventar outra mentira, sabe? Eu ficava tão nervosa, que eu falava tudo. Aí eu contei tudo pro meu pai. Nossa, meu pai ficou bravo demais. Demais. Meu pai começou a me esculhambar. Fez o Marquinhos ir bater lá em casa, gente, já tarde da noite. Nesse dia que o Marquinhos se encontrou comigo, o Marquinhos estava de folga. E fez o Marquinhos ir, né, lá na nossa casa. Descascou o Marquinhos e falou, você quer namorar com minha filha, seu safado? Você quer namorar sério com minha filha? E sabe o que ele falou, gente? Ele disse, não quero namorar com sua filha que me ligou. Gente, eu fiquei no chão. E eles dois tiveram uma briga lá, começaram a brigar. E eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia reagir, eu não conseguia esculhambar o Marquinhos, gente, porque o Marquinhos, quando ele se encontrava comigo, ele demonstrava super apaixonado, gente. Super apaixonado. Aí na cara do meu pai, não, eu não quero namorar com sua filha, não tenho interesse na sua filha nenhum. Olha só a idade da sua filha e tal. Começou a falar que eu que fui atrás dele. Gente, olha só, meu pai ficou com mais raiva dele ainda, sabe? E eu nessa hora só comecei a chorar, né? Corri pro meu quarto e eles ficaram lá, né, discutindo. Eu só sei que meu pai me deixou de castigo, né, quando eu ia, tomou meu telefone, mas quando eu ia pra casa da minha mãe, a minha mãe sempre foi muito liberal, ela sempre foi muito doidinha. E ela deixava, eu contei a história pra ela, que eu tava apaixonadinha por ele, e a minha mãe ficava dizendo, ai, luta por ele, filha, vai atrás dele. Olha só as maluquices da minha mãe. Aí, gente, eu entrei em contato com o Marquinho, com a ajuda da minha mãe, pelo telefone da minha mãe. E assim, o Marquinho, gente, nesse dia que eu liguei, a primeira vez que depois da confusão que eu liguei pra ele, ele falou que não queria nada comigo, que ele ia embora, que por minha causa ele perdeu o emprego, que meu pai fez um inferno da vida dele e que ele ia embora. Gente, eu tinha 14 anos. Pensa na minha desilusão amorosa. Meu primeiro paquerinha. Primeiro carinha que eu gostei mesmo. E, gente, a história, né, vocês já sabem. Chorei muito, fiquei arrasada, muito desiludida. E tá certo, só que passou, né? Passado um tempo, gente, uns meses, meu pai chega em casa com uma bomba. Uma bomba. E nessa época tinha Orkut.
tinha Orkut. E o Marquinhos, ele não tinha Orkut. Ele não usava, ele dizia que não gostava, não usava, né? Tanto que eu não tive mais contato com ele da última vez que a gente se encontrou na lanchonete, né? Vocês lembram? Que eu só tive contato com ele a partir do momento que eu liguei pra ele. Então, o meu pai chegou em casa, meu pai também não tinha Orkut, mas meu pai chegou em casa falando assim, sabe por que o Marquinhos foi embora? E eu olhei assim pro meu pai e disse, não, pai. E ele falou, porque ele tem família no interior. Ele tem mulher e um filho. Aí eu, ai pai, lá vem o senhor com essa... Eu já esqueci o Marquinhos, pai. Eu já esqueci, eu não tô nem aí. O senhor não gosta do Marquinhos e fica inventando as coisas, pai. Simples. E ele falou, tem esse tal de Orkut, filha? Abra aí. Aí me falou o nome da mulher do Marquinhos, né? Porque o Marquinhos não tinha Orkut. Me falou o nome da mulher do Marquinhos. Eu pesquisei e tava lá. Cheio de fotos do Marquinhos com a esposa e o filho. Gente, eu fiquei chocada, chocada. E eu perguntava, desesperada, como foi que meu pai descobriu. Aí meu pai dizia, não interessa, o importante é que você tá vendo, porque eu cismei com isso. Filha, você é novinha, você não sabe nada da vida. E eu chorando, no lugar do meu pai me consolar, meu pai... Oi, eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Isso é pra você aprender a me ouvir. Eu sou seu pai e quero o seu bem, filho. Eu sou vivido, eu sou homem. Eu vi de longe que aquele safado, apesar de ter sido meu amigo, ele não queria nada com você, minha filha. E eu fui obrigada a reconhecer que meu pai tinha razão, né? Fui obrigada. E hoje, gente, eu sei... Assim, eu reconheço que meu pai, ele foi um verdadeiro herói na minha vida. Ele sempre foi protetor, até hoje. Ele sempre me ajudou, sempre me mimou muito, gente. Hoje eu já sou casada, tenho meus filhos. E meu pai continua do mesmo jeito. Meu pai me mima, gente. As pessoas ficam, essa menina já tá grande, tu ainda fica mimando essa menina. Meu pai não tá nem aí. E os netos? Ai, meu Deus. Coitado da pessoa que triscar um dedinho nos netos dele. E mim também, ele é maluco, gente, ele me ama demais, ama muito os netos, né? A minha mãe continua do mesmo jeito, doidinha, toda namoradeira, namora com um, namora com o outro. E assim, gente, eu dou graças a Deus por ter tido um pai assim, um pai maravilhoso, né? Que sempre esteve comigo e eu tenho certeza que sempre vai estar, sempre que eu precisar. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Gente, eu amei, uma história real enviada por escrita. Se você quiser também ter essa história contada aqui no canal, manda, gente, pelo e-mail ou pelo direct do Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Infelizmente tem pessoas que não têm a sorte de ter um pai ou uma mãe ali que tá sempre ali com você, que tá sempre ali pra te ouvir, pra te apoiar, te respeitar. Muitas pessoas, muitos jovens, muitas pessoas sofrem, né? Com a falta de uma mãe, de um pai de verdade, né? E essa menina, ela teve um pai, ela tem um pai maravilhoso que sempre se portou com ela, que sempre teve cuidado com ela. E ele agiu, muitas das vezes a gente não entende, quando a gente é jovem, a gente não entende o porquê dos nossos pais tá fazendo tal coisa, tá proibindo a gente de tal coisa, né? Mas depois, gente, quando se a gente escutar os nossos pais, o tempo vai mostrar o porquê que eles fizeram aquilo, né? Foi o caso dessa menina. Ainda bem que ela não se rebelou, né? Que ela ouviu, mesmo chateada com o pai, ela acabou ouvindo o pai, né? E no final, ela descobriu aí, o tempo mostrou pra ela que o pai realmente tinha razão. Tanto que ela disse que teve que reconhecer que o pai tinha razão. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam da história. E, gente, hoje, às 5 horas da tarde, nós vamos ter vídeo no meu canal de vlog, tá bom? Lembra que eu coloquei uma enquete aqui na comunidade perguntando pra vocês se vocês queriam me acompanhar a minha gestação, acompanhar a minha rotina. Então, vou postar hoje às 5 horas da tarde no meu antigo canal de vlog. E eu vou postar aqui pra vocês na comunidade, vou divulgar aqui o link pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Quem não sabe ainda por que eu estive tão sumida, gente, foi pelo fato de a minha vida estava muito corrida por causa do trabalho. Eu estava trabalhando fora. Eu já não estou mais, graças a Deus. Eu consegui organizar a minha vida, né? E eu vou contar pra vocês também no canal de vlog por que eu saí do trabalho, né? O que é que tá acontecendo comigo. Mas graças a Deus eu já tô descansada. Eu tô bem, tá?
Então, eu vou voltar aqui agora, o meu compromisso agora é só com o canal. E eu tô muito feliz de ter tido essa oportunidade, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. E agora, gente, é produzir conteúdo bastante e não deixar faltar nenhum dia. E a partir de hoje vamos ter vídeo direto, gente, de domingo a domingo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da novidade. Me acompanha lá no canal de vlog, que eu vou compartilhar aqui na comunidade, tá bom? Amanhã, a partir da manhã eu já deixo o link do vídeo aqui na descrição e nos comentários, tá bom? Então é isso, meus amores. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.